pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Fábio e neste encontro trataremos dos chamados períodos pré-homérico e homérico, nos quais temos a gênese, ou seja, a formação do povo grego. No período pré-homérico, nós temos como protagonistas as civilizações minoica e micênica, ambas desenvolvidas na ilha de Creta, na parte sul da Grécia continental. Os minoicos tiveram seu auge por volta do século XX a.C. Eram uma civilização muito avançada, culturalmente e economicamente, possuindo inclusive seus próprios sistemas de escrita. A economia minoica girava em torno do comércio. Especializaram-se nessa prática econômica, onde vendiam os seus bens agrícolas e cerâmicas, trocando por outras mercadorias com diversos outros povos, obtendo assim os itens que não produziam localmente. No auge, era uma civilização urbanizada, com grandes palácios e intensa produção cultural, como evidenciam os vestígios arqueológicos, tais como os restos dos palácios de Knossos, por exemplo. Por volta do século XVI, o povo aqueu invadiu Creta, e o choque de culturas desses dois povos deu origem à civilização micênica, que, tal como sua antecessora, prosperou através do comércio marítimo. Não se sabe ao certo as razões pelas quais essa civilização entrou em declínio. As teses mais aceitas apontam que houve um conjunto de fatores, problemas climáticos e acidentes naturais, tal como a explosão do vulcão Santorini, associados a invasões de povos, tais como os dos dórios. Todos esses fatores levaram ao declínio dessa civilização, o que acarretou na chamada primeira diáspora grega, espalhando essas populações pela região continental. Ponto este que marca o fim do período pré-homérico e dá início ao período homérico. O período homérico é caracterizado pela formação de comunidades gentílicas chamadas de genos. Os genoi, ou seja, o plural de genos, eram as unidades políticas básicas em que seus membros eram ligados por laços de parentesco ou laços religiosos. Politicamente, a cidade estava organizada a partir da liderança dos reis, chamados de basileus, e dos nobres, os quais se organizavam a partir da liderança dos genoi. O genos era liderado pela figura do pater, o qual controlava a unidade econômica que compreendia terras, casas, ferramentas, armas e gado, dos quais dependia a sobrevivência do grupo. Todo esse conjunto era chamado de oikos. Essas comunidades atuavam de forma a serem autossuficientes. No entanto, viviam em conflito constante com outras comunidades, com o objetivo de obter bens que os seus genoi não produziam. A distribuição das terras para o plantio e o trato era feita pelo pater. No final do período homérico, dada a escassez de terras cultiváveis e o aumento populacional, o pater passou a disponibilizar as melhores terras para os seus parentes mais próximos, fato que deu origem ao grupo social dos eupátridas, ou bem-nascidos, que por possuírem as melhores terras, produziam mais e, portanto, eram mais ricos que os demais. Essa nobreza rural passou a questionar o poder dos reis e acabaram por substituir a monarquia, onde apenas uma pessoa tinha liderança por um modelo de governo oligárquico. A palavra oligarquia significa governo de poucos. Esses poucos eram a aristocracia rural formada pelos eupátridas, que acabaram por governar a todos, mas beneficiaram seus próprios interesses. Assim, a falta de terras e o aumento populacional levaram a modificações nas estruturas sociais. Os genoi passaram a se unir, fosse para se defenderem de inimigos em comum ou mesmo para atacar outras comunidades. Essa união dos genoi formou as fratrias, que por sua vez passaram a se unir e formaram as tribos, que unidas deram origem ao demos, ou seja, o povo, o qual passou a se organizar na forma de cidade-estado. Neste meio tempo, as populações excedentes passaram a migrar, buscando terras cultiváveis e melhores condições de vida, o que levou ao que chamamos de segunda diáspora grega, a qual foi responsável pela instalação de cidades-estado de cultura grega em áreas desde a Península Ibérica, que hoje abrange Portugal e Espanha, até a Ásia Menor, que abrange regiões como hoje a Turquia. Com o surgimento da polis, isto é, da cidade-estado grega, tinha fim o período homérico e iniciava-se então o período arcaico.